O período eleitoral sempre teve a capacidade de provocar emoções e deixar a muitos com um sentimento de engajamento político. Esse sentimento faz parte do processo democrático e é parte inalterável desse período, em que escolhemos nossos representantes no governo. No entanto, este ano, muitas coisas têm fugido do que é geralmente esperado do processo eleitoral e deixado muita gente com dúvidas em relação ao que realmente está acontecendo. As eleições de 2022 têm sido realmente únicas e muitos fatos mostram isso. No entanto, o que vamos focar no texto de hoje é entender como uma das principais instituições democráticas atuou no Brasil. Ao longo dos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal esteve muito em alta, surgindo em muitas notícias e até mesmo sendo intensamente citado pelo presidente da República em tom crítico. A questão é que nem sempre as pessoas sabem exatamente sobre o que está sendo falado, o que realmente está em discussão. O STF é uma das instituições principais da democracia, mas nem todo mundo realmente entende sua função ou como ele é constituído. O problema nesse sentido é que muitas vezes a informação não é passada de forma simples e isso ajuda a ampliar o abismo entre o interessado e a informação. Ninguém sabe de tudo e o problema é que criou-se um constrangimento ao redor desse fato. Admitir o desconhecimento em algum assunto, de repente, se tornou sinônimo de algo ruim, o que não ajuda em nada. Para ajudar nisso, esse artigo vai te ajudar a entender o básico sobre o Supremo Tribunal Federal, te fornecendo ferramentas para aprofundar sua pesquisa a respeito do assunto. O que é o Supremo Tribunal Federal? Como você talvez saiba, a República Federativa do Brasil se estrutura sobre a divisão de 3 poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. Neste último, o Supremo Tribunal Federal é a última instância, ou seja, depois dele, não existe mais recurso e a decisão se torna definitiva. O STF é, por definição, o guardião da Constituição Federal. Isso significa que cabe ao STF definir o que é constitucional e o que é inconstitucional. Para entender os aspectos legislativos com mais profundidade, o leitor pode consultar os artigos 101 e 103b da Constituição Federal de 1988. O que faz o Supremo Tribunal Federal? Como citado, o STF tem a atribuição de garantir o cumprimento da Constituição, ou seja, garantir que as decisões judiciais serão tomadas tendo o texto como fundamento. No entanto, o STF também é responsável por julgar representantes políticos e administrativos em denúncias de crimes comuns. Quem são esses representantes? Presidente da República, vice-presidente, membros do Congresso Nacional, ministros do próprio STF, Procurador-Geral da República. Vale ressaltar que no caso do presidente da República, não cabe ao STF julgar crimes cometidos fora do mandato, penais ou de responsabilidade, que são responsabilidade do Senado Federal. O STF se estrutura e divide da seguinte forma: plenário, composto pelos 11 ministros, sem suplentes. Turmas, são conjuntos de 5 ministros, representados pelo mais antigo. Presidência do Supremo Tribunal Federal, definido por votação dos próprios ministros e a duração do cargo é de 2 anos, sem direito à reeleição. Como ser ministro do STF? Os ministros do STF ocupam o cargo por indicação, afinal de contas trata-se de um cargo político. O presidente da República é responsável por indicar um nome ao cargo, de acordo com a abertura de vagas. O cargo não expira, então as vagas abrem apenas quando um ministro se aposenta, ou eventualmente morre. A aposentadoria é compulsória aos 75 anos. Além de ser indicado pelo presidente da República, o nome dos ministros deve ser aprovado em absoluta maioria pelo Senado Federal. Existem alguns pré-requisitos para o cargo, como ter mais de 35 anos, menos de 75, ser brasileiro e possuir notável saber jurídico, que são detalhados de forma clara na Constituição, e o salário é de R$ 39.293,32 atualmente.